sei que você já conhece esse salmo, já ouviu diversas exposições neste salmo, mas nós iremos recordar as verdades que a palavra do Senhor traz a nós por meio deste salmo. Salmo de número 23, um grande desafio para mim, eu vinha falando com meu sogro, é pregar em 40 minutos, tá, meus irmãos? Que foi o tempo que me estipularam aqui, mas vai dar certo, se der errado é pouca coisa, tá? Vamos então, salmo de número 23. Não se assuste, eu não prego mais do que 1h30, tá? Não fique assustado, fique tranquilo. Salmo de número 23, diz assim então a palavra inerrante do nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, gratos nós somos nesta noite pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Pedimos então mais uma vez a Tua direção, que aquilo que o Teu servo aqui já orou, o pastor Júnior, nós pedimos que o Senhor reafirme, ó Pai querido, que o Senhor cumpra, ó Deus, se for a Tua vontade, esta oração. Então, ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra, e usa, ó Pai querido, este mero servo que aqui está, para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem a falar a mim e aos meus irmãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certamente, se você vai fazer uma viagem, acredito que a primeira coisa que você faz, muitos já fazem isso, é pedir oração, não é isso? Proteção, cuidado, e que o Senhor nos acompanhe. Eu lembro que uma vez, quando ainda, na época eu estava na faculdade, quando eu saía bem cedinho para ir para a faculdade, eu lembro que minha avó, que não é cristã, que não é convertida, sempre dizia para mim o seguinte: meu filho, vá com Deus e Nossa Senhora. E eu sempre dizia para ela o seguinte: se a Nossa Senhora for comigo, quem que vai ficar com a senhora? Né? Eu sempre dizia isso para ela, porque na cabeça da minha avó, quem vai cuidar, quem vai proteger, quem vai prover, não é simplesmente Deus, mas é a Nossa Senhora, não é isso? Mas nós como cristãos, nós entendemos de uma outra forma. Nós entendemos que Deus cuida de nós, nos preserva, nos guia, Ele está conosco a todo instante. Por isso que quando nós vamos fazer uma viagem, certamente nós sempre pedimos ao Senhor que o Senhor nos guie, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos traga em segurança, que o Senhor cuide de nós. O Salmo de número 23, meus irmãos, o contexto por trás dele é exatamente uma viagem, mais precisamente uma peregrinação, em que estes homens, e isso vai se confirmar no verso de número 6, no finalzinho, onde você vê a ideia: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você verá isso também nos versículos de número 4, onde nós temos a ideia de uma passagem que ele está andando por um determinado caminho em meio a uma viagem. E para entendermos melhor este salmo, o salmista então usa duas figuras: a figura de um pastor e a figura de um viajante que chega em um determinado lugar e é recebido com honras naquele local. Nós temos aqui então, meus irmãos, um tipo de viagem, de peregrinação, em que o salmista está declarando que o Senhor é o seu pastor e por isso nada lhe faltará. Nesta noite nós veremos, meus irmãos, nós entenderemos que de fato nada nos falta. A presença do Senhor não nos falta, o cuidado do Senhor não nos falta, e a provisão do Senhor não nos falta. É isso que nós veremos nesta noite. Repito, nada nos faltará. A presença do Senhor não nos falta, o cuidado do Senhor não nos falta, e a provisão do Senhor também não nos falta. Quero apresentar esses 3 pontos para você nesta noite. O primeiro deles se encontra no verso de número 1. A presença do Senhor não nos falta. Olha o que diz o texto. O texto diz: o Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Talvez você é comum ouvir a expressão o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mas no original, meus irmãos, está exatamente assim: o Senhor, Yahvé, é meu pastor, nada me faltará. Talvez você já tenha ouvido esse salmo e dito o seguinte: olha, mas tem tantos crentes que passam por dificuldades, tem tantos crentes que estão enfrentando doenças, como assim nada nos falta? Porque a ideia do texto não é se referir a nós aqui como questões materiais que não vão nos faltar, mas a presença do Senhor. Percebam que o texto diz o Senhor, a palavra Yahvé, que é sempre usada, meus irmãos, na cultura hebraica, tá? Como se referindo ao Deus que está perto, o Deus que decidiu se relacionar com o seu povo, o Deus da aliança. Então, quando o salmista está usando que é este Deus que decidiu se aproximar, que decidiu estar perto, que decidiu fazer uma aliança com o seu povo, ele não está dizendo que é qualquer Deus, ele não está dizendo que é um Deus distante, mas é alguém que está próximo, que está perto. Entenda então por que ele diz: é este Deus que está perto, é este Deus que está próximo, ele é o meu pastor, o meu cuidador, por isso nada me faltará. A ideia aqui é que o Senhor Deus está sempre com os seus, sempre. A sua presença não nos falta. Entenda que o texto não quer dizer que não vai faltar alimento para você. O texto não está dizendo que não vai faltar saúde para você. O texto não está dizendo que vai faltar o vestir, ou seja, que não vai faltar o vestir, que não vai faltar onde morar. O texto está dizendo, meus irmãos, que se faltar, o Senhor não lhe falta. Ele está com você na saúde e na doença. Ele está com você na alegria e na tristeza. Ele está com você por onde você for. Por isso, nada me faltará, porque o pastor está conosco. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite pensando que está sozinho, pensando que enfrenta suas lutas sozinho. Mas o salmista está nos lembrando aqui: por onde estivermos, por onde passarmos, onde formos, o Senhor está conosco. Você nunca enfrenta as situações da sua vida só. O Senhor está conosco. Talvez seja isso, meus irmãos, que nos falta lembrarmos dia após dia, quando nós estamos nas nossas rotinas tão corridas, quando nós estamos no mundo lá fora e algo nos decepciona e nós achamos que nada mais importa, que ninguém está nem aí para nós, que estamos sozinhos no mundo, que a solução é tirar a vida como muitos fazem, ou que a solução é simplesmente deixar de viver como eu vivia antes, de viver na comunidade, de viver fazendo os meus trabalhos, os meus afazeres, porque muitas vezes nós esquecemos que não estamos sós neste mundo. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está conosco. O Salmo 23, meus irmãos, ele faz parte de uma trilogia de salmos. Salmo 22, que mostra o rei, o pastor, que é morto, o cordeiro que é morto, para conquistar então a salvação para mim e para você. O Salmo 24 mostra esse rei entrando na glória, e você vai ver que esse rei é o rei glorioso. Por isso que no verso 8 do Salmo 24 diz: quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. O Salmo 23 está no meio destes dois salmos. O Salmo 23 mostra o cuidado deste rei cordeiro que foi morto e cuida dos seus, e este rei que está entrando na glória, no caminho daqueles que ele conquistou no Salmo 22. Ele cuida para que também possamos entrar na glória. Eis a nossa peregrinação, queridos. Estamos como peregrinos neste mundo, caminhando assim como o salmista, em direção à glória que foi conquistado pelo Cordeiro. E enquanto nós estamos por este momento, passando por esta situação, por esta peregrinação, o Senhor nos acompanha e Ele não nos falta.
Perceba, querido irmão, talvez a melhor forma, a melhor ilustração que nós temos na própria Escritura seja o próprio Davi, que passou por diversos problemas, diversas lutas, mas nunca esqueceu que o Senhor é o seu pastor e que Ele não lhe falta. Agora perceba, meus irmãos, que a provisão do Senhor também não nos falta. Olha o que diz os versos 2, 3, que diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero chamar a sua atenção aqui, para que você perceba que o salmista está usando a figura de um pastor que cuida de uma ovelha. Então a ideia aqui, a figura que ele está usando aqui, é ele se colocando agora no lugar de uma ovelha. E durante a sua peregrinação, durante o caminho, nada lhe falta. Nada lhe falta, a presença do Senhor não nos falta, e tudo aquilo que ele precisa para continuar a sua peregrinação, também não lhe falta. Por isso ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quero chamar a sua atenção também para que você compreenda que o contexto geográfico desta época era de deserto. Então não imagine que o que o salmista está se referindo aqui seja um pasto bem verdinho, algo assim bonito, uma paisagem linda, mas é qualquer moitinha meio amarelada que aparece no lugar aqui ou outro ali. Perceba que o que o salmista está dizendo é que o mínimo para a sua sobrevivência o Senhor vai dar. O que você necessita, Ele leva você para repousar onde você necessita. Por que repousar? Porque os pastores, meus irmãos, caminhavam quilômetros com as suas ovelhas, as ovelhas que eles estavam pastoreando. Em determinado lugar, as ovelhas cansadas, então, para chegar a um determinado alimento, elas repousavam ali naquele local. Comiam, repousavam. Aquela ideia do soninho depois do almoço, sabe? Que muita gente gosta. Eu ainda não aprendi a fazer isso, nunca aprendi, mas muitas pessoas gostam disso. Aqui a ideia da ovelha, esta é a mesma ideia das ovelhas aqui. Esse Senhor me faz repousar onde tem alimento, onde tem o que é necessário para que eu continue a minha peregrinação, ou para que eu continue vivo até a glória, caminhando para a glória. Então, os pastos verdejantes, pelo qual o salmista está se referindo, não é abundância, mas é o necessário. Talvez seja isso que você precise compreender nesta noite. Muitas pessoas se questionam da vida, perguntam onde está Deus, porque elas querem muito mais, muito além do que é necessário para a sua sobrevivência. Talvez você seja ingrato pela sua vida, descontente com a sua vida, exatamente porque Deus está lhe dando, como o pastor que Ele é, o necessário para a sua existência, e você quer mais, quer mais, quer mais, e não consegue ver o cuidado do Senhor em lhe dar, por exemplo, o carro que está funcionando, está andando, está lhe levando para o trabalho, enquanto você está reclamando porque não tem condições de trocar de carro. Talvez Deus esteja dando para você, mesmo não podendo comer certos alimentos, mesmo estando em determinado problema de saúde que lhe impeça de se alimentar bem, Deus está lhe dando o que é necessário para que você se mantenha vivo, mas você quer um pasto bem verdinho. Talvez você estude uma escola boa, faça uma faculdade boa, ou simplesmente está em uma faculdade que talvez você diga, não estou conseguindo aprender o que eu deveria aprender, ou você está trabalhando em um local que você já está cansado daquele local, mas simplesmente você não consegue enxergar que foi ali onde Deus lhe colocou, é ali onde Deus quer que você esteja. Os pastos verdejantes, meus irmãos, não são muitas vezes o que nós queremos, mas o que Deus nos dá. O grande problema é que nós não conseguimos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Por isso que dificilmente nós oramos, Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como no céu. A oração do Senhor é claro quanto a isso. Percebam que lá na oração do Pai Nosso,
A primeira questão lá que você vai ver, não se refere a pedidos de nossas necessidades, mas orações ao reino de Deus. Somente depois disso é que vem, Pai nosso que estais no céu, depois de tudo isso vem o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que é necessário, dai-me hoje. Você já parou para agradecer hoje a Deus? Porque você tem aquilo que é necessário para continuar vivo até a glória. Você já parou para ver que talvez Deus ainda não lhe deu aquilo que você tanto pede, porque não é necessário que você tenha? Você possa enxergar isso nesta noite. Olha, meus irmãos, o texto continua ainda no verso 2, ele diz: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Percebam que o que o pastor está fazendo aqui é cuidando das suas ovelhas, ele continua esse cuidado. Percebam que quando ele diz leva-me para junto das águas de descanso, você precisa compreender que a ovelha, ela é muito medrosa. A ovelha, se ela olhar o próprio reflexo dela na água, ela pode morrer, o coração pode parar e ela morre ali. Então o pastor, ele precisa ter muito cuidado para procurar águas tranquilas, que não tenham nenhum movimento, que não tenham inimigos lá, predadores também dentro da água, que não tenha nada que faça com que a ovelha ali naquele momento perca a vida. E por isso que o salmista está dizendo: o cuidado do Senhor comigo é tão maravilhoso, é tão grandioso, que Ele me leva para junto das águas de descanso. Mais uma vez, Ele me dá o que é necessário. Ele cuida de mim nos mínimos detalhes, porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece quem você é, o que você precisa e o que é necessário para que você continue a sua peregrinação. Queridos irmãos, o Senhor nosso Deus conhece eu e você. Eu quero repetir isso mais uma vez, pela terceira vez, para que você consiga compreender. O Senhor nosso Deus conhece você, Ele sabe o que é necessário e Ele leva sim você para junto das águas de descanso. Pastor, e quando eu estiver cansado desta peregrinação, cansado da vida, cansado de tudo, quando estiver muito sobrecarregado, o verso 3 diz: refrigera-me a alma. Olha que interessante, a ideia aqui de refrigerar, meus irmãos, é você ali próximo da água, pegar com as duas mãos a água e jogar sobre a cabeça, literalmente derramar a água sobre a cabeça da ovelha. E a ovelha que já está caminhando naquele sol do deserto, muitos e muitos quilômetros, cansada, ela é refrigerada naquele momento. Perceba que o salmista não usa dizendo que o nosso corpo ele é refrigerado, mas ele diz que a nossa alma é refrigerada por esse pastor. O pastor refrigera a nossa alma. Por isso que Cristo, o nosso pastor, diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso Cristo é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele não nos falta. Inclusive lembre-se, meus queridos irmãos, que no finalzinho lá do Evangelho de Mateus, a promessa que Ele nos deixa, após dar uma grande missão, o consolo que Ele nos dá é: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos falta e o cuidado dEle para nós, conosco, também não nos falta. Olha só, meus irmãos, que Ele ainda diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E isso aqui é muito importante que você compreenda, porque o que Ele está nos ensinando aqui é que o Senhor, por amor do seu nome, por amor a Ele mesmo, pela sua graça e misericórdia que Ele tem com todas as suas ovelhas, Ele nos guia, Ele nos mantém no caminho até a glória. Ele nos guia pelas veredas da justiça.
Se você ainda está firme na sua fé, se você ainda está aqui louvando ao Senhor, não é mérito seu, mas é porque o Senhor está lhe guiando pelas veredas da justiça. Ele nos assegura, é o Espírito que nos segura, é o Espírito que nos mantém no caminho, e se nós desviarmos desse caminho, é o Espírito que nos coloca novamente nas veredas da justiça. Não há mérito algum, não há o que dizermos que nós fizemos, nós somos isso, nós conseguimos, não, é tudo o nosso pastor. Queridos, entendam, nada nos faltará, o seu cuidado não nos falta. Nesse exato momento, Deus está cuidando de mim, de você, e nada lhe falta, tudo que é necessário você tem. Se você não enxerga isso, você é um ingrato. Se você é descontente com a vida que você tem, você é descontente com a forma como Deus está cuidando de você. Você não é descontente com seus pais, você não é descontente com seu emprego, você não é descontente com seu salário, você não é descontente com seu governo, você não é descontente com aquilo que está ali perturbando você, você é descontente com o próprio Deus que lhe deu e lhe dá aquilo que é necessário para você, que cuida de você. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite, oro ao Senhor, para que juntos possamos abrir os nossos olhos e ver que o que nós estamos muitas vezes querendo vai muito além do que é necessário para mim e para você. Percebam que além disso, meus irmãos, a provisão, além da provisão do nosso Senhor, Ele continua falando da proteção dEle. Olha o verso de número 4, Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A figura aqui, meus irmãos, mais uma vez, nós temos duas formas de olhar a interpretação desse texto. A primeira delas é de um viajante que chega em determinado lugar. E havia isso nesta época, lugares em volta, envolvidos de montanhas, em que bandidos ficavam escondidos, prestes a atacar os viajantes. Por isso esses lugares eram chamados de Vale da Sombra da Morte. Mas também há uma outra explicação. Havia um monte, uma montanha alta, também um vale, em que havia um caminho bem estreito, em que muitas vezes os pastores levavam as suas ovelhas por esse local, e esse local também ficou conhecido como Vale da Sombra da Morte. O pastor, ele ia na frente, gritando, e as suas ovelhas em fila, uma atrás da outra, seguindo a voz do seu pastor. Percebam que, sendo uma figura ou outra figura, a ideia sempre nos remete ao perigo. Seja em uma viagem que há o perigo de bandidos esperando passar por lá, ou seja, em uma grande montanha que as ovelhas precisam passar e qualquer deslize elas cairão no vale e não haveria como salvá-las. A ideia é que mesmo passando por situações de perigo, eu não vou ter medo, porque Tu estás comigo. Mais uma vez o salmista relembra o verso de número 1, quando ele diz que o Senhor não lhe falta, inclusive nos momentos de perigo. Querido, a sua proteção e a minha proteção não está no governo. Não é o presidente que assenta numa cadeira que vai colocar mais segurança ou não, que vai garantir a minha ou a sua segurança. A nossa proteção está em Deus. É o nosso pastor que cuida de nós. É o nosso pastor que não permite muitas vezes que algumas coisas ocorram em nossas vidas. É o nosso pastor que permite muitas vezes que algumas coisas ocorram em nossas vidas. Mas isso não quer dizer que Ele não está cuidando de nós e não está nos protegendo. Lembram de Jó? Deus permitiu
que Satanás o tocasse. Jó nunca entendeu o porquê. Porque quando Deus apareceu a Jó, e Jó teve a chance de falar com Deus, ou parafraseando, a ideia foi: tu estás descontente, Jó, com a forma como eu estou guiando a tua vida? Por acaso, Jó, você criou os céus? Por acaso tu é o Deus soberano? Por acaso tu conhece os animais? Por acaso tu dá nomes a eles? E aí, no final de tudo isso, Jó diz: bem sei que tudo podes. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te contemplam. Esse é o verdadeiro Deus. Queridos, o nosso pastor pode impedir que o mal ocorra nas nossas vidas, mas lembrem-se que se algo de ruim ocorre, ruim aos nossos olhos, tá? Ocorre em nossas vidas, lembre-se do que diz Romanos: porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento de Jó cooperou para ele enxergar quem de fato era o Deus soberano. O sofrimento que você deve estar passando, entenda, talvez você diga: não é para o meu bem, mas a palavra de Deus diz: tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao que você está passando, fixe os seus olhos no Senhor. Entenda que Ele é o soberano, que está cuidando, que está protegendo, e que não devemos temer então mal nenhum, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Percebam que Ele ainda continua dizendo: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Talvez aqui a melhor figura, ilustração para compreendermos o que seria o bordão e o cajado, seria nós olharmos para o Egito antigo. Talvez você já viu, por exemplo, as múmias, né, múmia dos faraós, aquela espécie de caixão, né, que eles usam. Você já deve ter visto uma figura deles segurando duas coisas na mão, desta forma aqui. Você já viu isso? Uma delas é um cajado e a outra um bordão. Por quê? Porque o faraó, ele era conhecido como o pastor do Egito. E para representar o pastor, era usado o bordão e um cajado. O bordão servia para proteção. Era com o bordão que o pastor afastava raposas, afastava os animais, os predadores das suas ovelhas. O cajado servia para guiar as suas ovelhas e muitas vezes para resgatar as ovelhas que caíam em um buraco. Por isso que o cajado tem uma espécie de uma curvaturazinha assim, sabe? Porque era com aquilo que muitas vezes o pastor puxava as suas ovelhas de dentro de um buraco, por exemplo, ou de algo assim. Mas o bordão também servia para outra coisa. Em meio ao vale, imagine essa ideia do vale, em que muitas ovelhas não queriam ouvir a voz do pastor, o que o pastor fazia? Com o bordão ele quebrava a pata da ovelha e com o cajado ele colocava ela nas costas. Porque para o pastor era melhor ter uma ovelha com a pata quebrada do que uma ovelha cair no vale e ele não conseguir resgatar. Agora percebam que esta disciplina de Deus consola o salmista. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Me consolam. Talvez você fique descontente quando é necessário que Deus discipline você. Talvez você até se revolte com Deus, quando o salmista está dizendo: a tua disciplina, o teu cuidado, a tua proteção me consolam, me consolam. Por fim, meus amados irmãos, a figura muda aqui nos versos 5 e 6. Nós temos uma outra figura agora, a figura de uma recepção. Quando o viajante ele é recebido e
é preparado para ele uma grande recepção. Veja o verso 5 que diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso é interessante, porque quando o viajante ele chegava em um determinado local, no fim da sua viagem, ele era recebido como hóspede. O hóspede tinha a sua cabeça ungida com óleo, o hóspede tinha alimento esperando por ele, e o hóspede também tinha tudo aquilo que era necessário em abundância, aquilo que ele não tinha na viagem. Eu enxergo, meus irmãos, esses dois versos como uma questão escatológica também. Claro, por que isso? Porque percebam que aqui é como se fosse o final desta peregrinação, em que nós chegamos então na glória com o Senhor. E ali, meus irmãos, há um local preparado para mim e para você, em que o nosso cálice transborda, ou seja, temos muito mais do que aquilo que necessitamos e pedimos a Deus, e Ele prepara para nós. Mas a ideia aqui é, no final, quando todos os nossos adversários já tiverem sido derrotados por meio do bordão e do cajado do nosso Deus, do nosso pastor, nós então, meus irmãos, sentaremos à mesa com o Senhor, e ali juntos com o Senhor nos alegraremos, tendo tudo aquilo que o Senhor está preparando para nós. Percebam que o viajante é recebido aqui no final de tudo como um hóspede de honra. Por isso, ele se alegra e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eis o objetivo, meus irmãos, dessa peregrinação. Eis o objetivo da presença do Senhor não nos faltar, da provisão do Senhor não nos faltar, do cuidado do Senhor não nos faltar, da proteção do Senhor não nos faltar, para que possamos habitar na casa do Senhor, na presença de Deus para todo sempre. Lembre-se que aqui ele está se referindo ao templo, que aqui nesse contexto representava a presença de Deus, mas aplicando para mim, para você, se refere ao momento em que nós estaremos com o nosso Deus eternamente, na sua presença eternamente, com Cristo eternamente, e Ele prometeu. Por isso, meus irmãos, que nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus, o retorno do nosso pastor, para que no novo céu e nova terra, na terra restaurada, possamos então viver eternamente na casa do Senhor. A expressão aqui, seguirão, meus irmãos, é de fato, literalmente a ideia de correr, perseguir. A ideia é que o que está correndo atrás de nós, nos perseguindo, é a bondade e a misericórdia do Senhor. Por isso a ideia é, por onde formos, onde estivermos, bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão. Estão nos perseguindo, vão atrás de nós. Percebam que o Salmo encerra da mesma forma que ele inicia, mostrando que a presença do Senhor está conosco, onde estivermos, onde formos, por onde andarmos. E assim, a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias, ou seja, nos perseguirão incansavelmente, incessantemente, todos os dias, para que possamos então viver eternamente na sua presença. Meu amado irmão e irmã, o Salmo 23, embora muito conhecido, nos faz muitas vezes esquecer as belezas que ele das belezas das verdades que ele nos ensina. Muitas vezes, por meio da correria em nossos dias, nosso trabalho, nossas rotinas cansativas, nós esquecemos que nós temos alguém que está sempre conosco, que cuida de nós, que nos protege e que dá tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Por isso, nesta noite eu quero convidar você a se alegrar em Cristo. O pastor que disse que sempre estará conosco, nos cuidando, porque este salmo é cumprido em Cristo Jesus. O pastor que deu a sua própria vida pelas ovelhas,
Por amor do seu nome, então Ele nos guia. Por amor ao seu nome, por amor a mim e a você, Ele entrega-se na cruz para que possamos ser protegidos por Ele, cuidados por Ele e ter tudo aquilo necessário, porque Ele diz que irá preparar morada e retornará para os seus. Mas não se engane, você que não tem Cristo, você que não professou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não ache que o Senhor tem obrigação de ser o seu pastor, porque Ele não é. Satanás é o seu pastor. Por isso, o texto diz que você não pode servir a dois senhores. Da mesma forma, a Escritura diz que você não pode ter dois pastores. Ou o seu pastor é o Senhor, ou o seu pastor é Satanás. Quem é o seu pastor? Não se engane. Não ache que Deus tem obrigação de proteger você, de guiar você, de abençoar você, da bondade, da misericórdia do Senhor, seguir você. Não há obrigação, porque Ele não é o seu pastor, Ele é o pastor das suas ovelhas, as ovelhas que Cristo conquistou na cruz, as ovelhas que o Pai lhe entregou, as ovelhas que foram eleitas antes da fundação do mundo. Não são para todo mundo, para todos os habitantes da terra, mas para os remanescentes, para o seu povo. Você quer ter o que é necessário para a sua existência, apesar de você ter pela graça comum de Deus? Mas se você quer ser cuidado, se você quer ser protegido, experimentar tudo isso, corra para Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Queridos, que possamos então lembrar sempre dessas verdades. Que possamos então sempre correr para Cristo e compreender o seu cuidado, o seu amor, sua bondade, a sua proteção, a sua presença quando mais precisamos. Que o Senhor nos abençoe. E que possamos então sempre juntos caminhar até a glória, para louvarmos o Rei dos Reis e habitar na sua presença eternamente. Amém. Santo Deus, obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado com a tua igreja. Obrigado, ó Deus querido, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque bondade e misericórdia nos seguem dia após dia. Pedimos então a Ti, desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ver, para que possamos ter um coração grato, ó Deus querido, grato por tudo aquilo que o Senhor nos dá, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela Tua presença em nossas vidas. Isso já nos basta, ó Pai. Que possamos então ser Teus servos,